Opa, e aí, tudo bem? O RET ele sofreu uma alteração, né, significativa, passou a valer de forma opcional, desde janeiro deste ano e de forma obrigatória desde março, desde 31 de março deste mesmo ano de 2025, e dentre várias alterações, principalmente em relação à forma de adesão e outras questões que a gente tem na nova instrução normativa do RET, tivemos uma alteração que se destacou dentre as demais. E essa alteração basicamente diz sobre o momento em que você está habilitado a utilizar o RET, né, a usufruir deste benefício fiscal. E como vai ficar a partir desta alteração? Até dia 31 de março de 2025, de forma opcional, quem, fizesse, a adesão ao RET pela forma antiga de adesão, teria ali a data inicial de fruição do RET como a data da juntada de documentos realizada no processo, desta adesão ao RET. Porém, agora de forma obrigatória, eh quem fizer a adesão ao RET depois de 31 de março de 2025, né, que é o ano que eu estou publicando esse vídeo, o RET ele não está mais condicionado à data da juntada de documentos, pois ela não existe mais, né, nesta nova modalidade. Agora o RET ele está condicionado à habilitação ao deferimento deste processo pela Receita Federal. Então agora você precisa esperar a Receita Federal analisar o seu processo para só então, ver se ela defere ou indefere, e se ela deferir, aí sim você, pode passar a utilizar o RET. Caso contrário, você vai, ter ali seu indeferimento e vai ter que revisar o seu processo e ter que fazer um novo deferimento para ver e você vai conseguir usufruir ou não. Então, com base nisso, nessa nova forma de adesão e nesse novo prazo de fruição que a gente tem presente com essa Instrução Normativa 2179, eu trouxe aqui para vocês um estilo de checklist, alguns pontos principais que você tem que se atentar, você incorporador ou você contador, no momento em que você for fazer essa adesão ao RET nesta nova modalidade. Vem comigo nesse vídeo que com certeza você vai tirar muito proveito dele e vai conseguir aplicar aí nos seus negócios imobiliários, nas suas incorporações. Antes de dar início a qualquer processo de adesão ao RET dentro lá do portal da Receita Federal, você, incorporador, precisa se certificar desses dois pontos que eu vou falar agora, de estar com eles em dia, corretamente realizados, tá, no terreno objeto da incorporação imobiliária. Primeiro ponto, você precisa que neste terreno haja, o registro da incorporação imobiliária. Tem o registro da incorporação imobiliária, 100% de certeza que o seu RET de incorporação, seja ele, no percentual de 4% ou no percentual de 1%, ele vai ser indeferido, tá. Se não tiver o registro de incorporação imobiliária, o processo ele não vai passar. Isso tanto na forma antiga, já era assim, quanto na forma atual. Só que na forma atual vai ser ainda muito mais rápido esse indeferimento. E junto do registro de incorporação imobiliária, você precisa averbar o patrimônio de afetação nesta matrícula, né, deste terreno, que é objeto dessa incorporação imobiliária. Sem essa averbação do patrimônio de afetação, que é previsto lá na Lei 10.931 de 2004, você também não vai conseguir prosseguir com o seu processo de adesão. Então, o registro de incorporação e a averbação do patrimônio de afetação são duas questões obrigatórias que sem elas você não consegue, tá? Para você conseguir o deferimento aí do seu processo. E aqui a gente tem um ponto adicional para quem incorpora na pessoa física. Se você é uma pessoa física e você vai registrar uma incorporação no seu nome, se certifique de que antes de você ir direto fazer o processo de adesão, mesmo que você tenha o registro de incorporação e a averbação do patrimônio de afetação, certifique de que você, junto com o seu contador, já abriu, né, o CNPJ, já criou o CNPJ da sua equiparação à empresa, tá?
Quando você registra uma incorporação no seu CPF, automaticamente você já se equipara a uma empresa, a uma pessoa jurídica, tá? Aqui que a gente vê o nascimento da empresa individual imobiliária. Então, quando você registrar a incorporação, já vá junto ao seu contador ou entre em contato aqui embaixo comigo para buscar aí a abertura desse CNPJ, que é um CNPJ específico, tá? Não é um CNPJ de empresário individual. E para quem executa empreendimentos via condomínio de lotes, já é muito claro que a Receita Federal está aceitando também este tipo de empreendimento, né, de incorporação, para realizar a adesão ao RET. Então, se você tem aí um empreendimento, né, um condomínio de lotes, ele é viabilizado via um registro de incorporação, precisa haver o registro da incorporação e a averbação do patrimônio de afetação, você tem essa permissão prévia, né, depende dos outros requisitos que eu vou falar nesse vídeo, mas a priori você tem essa permissão prévia para conseguir também aderir ao RET e economizar aí nos seus tributos mensalmente. Um segundo ponto que é muito importante e muito relevante é a questão da regularização, do cadastro imobiliário deste imóvel e você vai executar a incorporação imobiliária, tá. Hoje, as verificações de endereço do empreendimento, de nome do empreendimento, elas estão automatizadas pela Receita Federal. Então, quanto mais regular, quanto mais redondo você tiver com o endereço deste terreno, mais fácil vai ser para você passar, desta fase do processo, tá. Eu já peguei alguns casos que inclusive eu que fiz o processo de adesão, mas os terrenos, né, o endereço daquele terreno, ele não estava muito claro, principalmente quanto à CEP deste terreno, quanto ao a avenida, a rua do terreno, ele não estava muito claro. E pela verificação automática da Receita Federal e pela análise do auditor responsável pelo processo, o processo foi indeferido por causa dessa confusão, dessa não certeza em relação ao endereço. Então, quanto mais certo, quanto mais ajustado e regularizado o endereço deste empreendimento ele estiver, né, tanto no na matrícula do terreno, quanto na prefeitura e quanto aos correios também, né, em relação à CEP, melhor vai ser para você e mais chances de ter o seu processo, deferido, você vai ter. Um terceiro ponto, que ele é muito importante e pode te fazer, economizar muito tributo, é verificar se dentro do seu empreendimento terão algumas ou todas, unidades que serão destinadas lá à faixa urbano 01 se você estiver aí, realizando um empreendimento, de interesse social, tá. Então se você tiver aí no seu empreendimento unidades que sejam destinadas à faixa urbano 01, você precisa deixar isso muito bem delimitado, porque essas unidades, além de poderem, usufruir desse benefício do RET, elas estão enquadradas não no RET de 4%, mas sim no RET de 1%. Então eu até tenho um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês verem, mostrando o tanto de tributo, que você consegue economizar só fazendo essa segregação de unidades destinadas aí à faixa urbana 01, 02, 03 e atualmente, como a gente viu recentemente, a faixa urbana 04, tá. E mesmo que você tenha, unidades nessa faixa urbana 01, as outras unidades elas não ficam, expurgadas do RET. Você vai conseguir sim usufruir do RET de 4%, para essas unidades também. Então vou deixar o vídeo aqui, vê aquele vídeo e vê se você está aí, neste contexto da faixa urbana 01. E certifique também de que antes de você realizar aí o processo de adesão, de verificar se este empreendimento, esta obra, se ela vai acontecer numa SCP ou não. Porque caso o empreendimento ele fique dentro de uma SCP, e eu já mostrei em alguns vídeos aqui, eu vou tentar deixar aqui também, isso pode acontecer no contexto aí da incorporação imobiliária, do loteamento, muda um detalhezinho na adesão, tá. Aí é interessante ter essa informação de que se esse empreendimento ele vai acontecer ou não na SCP, para você não correr aí o risco, né, de ter o seu processo indeferido por
uma questão boba aí de colocar um sim ou não dentro ali do processo de adesão. E aí, tá curtindo esse vídeo? Se você estiver curtindo, deixe o like aqui embaixo para conseguir impulsionar esse vídeo e me ajudar a entregar o meu conteúdo para mais pessoas, para esse conteúdo chegar em mais ouvintes. Deixe um comentário aí sobre o que que você está achando deste conteúdo e compartilhe esse canal e esse vídeo com seus colegas incorporadores, construtores e contadores também. Assim, o crescimento do canal ele fica cada vez mais exponencial e eu consigo compartilhar cada vez mais conhecimento com vocês. Agora, bora voltar para o vídeo. Num quinto passo, você precisa se certificar de que você realizou a adesão ao DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico, que é basicamente uma adesão que você realiza para que, no lugar da Receita Federal te mandar uma cartinha aí física no seu endereço residencial, no seu endereço comercial, ela vai passar a mandar todas as comunicações de atos oficiais que você esteja envolvido direto para a sua caixa postal que você tem lá no seu ECAC, no seu portal da Receita Federal. Então você deixa de receber essas cartas e passa a controlar tudo de forma eletrônica dentro lá deste DTE, a partir da adesão ao DTE. Então você precisa, fazer essa adesão e ela não é opcional, tá? Por mais que pareça, né, que seja aí uma questão opcional, não. O seu processo, o deferimento do seu processo, ele está obrigatoriamente condicionado à realização dessa adesão ao DTE, tá? Então, não esquece de fazer. Coloca isso como prioridade depois dos passos que eu mencionei anteriormente, para você não ter aí seu processo indeferido por bobagem. Logo após você ter feito aí a adesão ao DTE, a gente entra num item que talvez seja um dos mais importantes para que você tenha sucesso aí na sua adesão ao RET, que é, o controle aí das suas certidões. Para você ter aí o seu processo deferido, ele também está condicionado à regularidade aí em diversos órgãos que a gente tem aí em relação à Receita Federal e outros órgãos também. Então, certidões de cunho administrativo, de cunho ambiental, de cunho tributário também, né, na PGFM, na PGFN e na Receita Federal, você vai precisar aí manter a regularidade e emitir essas certidões. Então, a certidão do FGTS, que você tira lá no portal da Caixa Econômica também, para empresas novas que não têm essa certidão ainda, mas já tem a previsibilidade de ter um empreendimento novo, o ideal é já entregar essa certidão para que você não tenha que entregar depois que o seu processo for indeferido. Então você precisa, verificar se tanto a pessoa jurídica que vai ser aí a detentora do empreendimento e também o sócio majoritário dessa pessoa jurídica, se eles não têm aí nenhum impedimento em relação a atos aí, a condenações ligadas à improbidade administrativa, principalmente, e também a questões, ambientais. Então, se o sócio majoritário, dessa pessoa jurídica ou até mesmo a própria pessoa jurídica tiver incorrido aí em alguma condenação nesse âmbito aí que eu mencionei, você não vai conseguir aderir ao RET, porque a adesão, o deferimento dessa adesão está condicionado aí a você não ter também nenhuma pena, nenhuma condenação nestes 2 âmbitos que eu mencionei. Então depois que você verificou todas as suas certidões aí, todas as suas questões, e você verificou que está tudo regular, muito bom, você já tem aí os preceitos, já tem aí os insumos necessários para que seja iniciada a adesão ao RET, mas se você não tiver aí essas certidões, o ideal é que você primeiro regularize a sua situação, independente do âmbito que a gente estiver, que você estiver aí com esse problema, para só assim então você ir para a adesão ao RET, tá? E caso você já tenha um processo aberto que você abriu antes de 2025, por exemplo, naquela modalidade antiga, e a Receita Federal ainda não respondeu o seu processo, o que é muito comum, ter essa demora em relação à forma antiga, de adesão, você pode transferir esse processo para essa nova forma de adesão ao RET. Você pode fazer isso e
O que é muito bom e é muito positivo é que você vai conseguir manter a sua data de fruição, que vai ser a data que você fez a juntada de documentos lá atrás. Então, aproveita essa oportunidade, transfere o seu processo antigo para essa nova forma de adesão, porque nesta nova forma de adesão, o prazo para a Receita Federal analisar o seu processo, ele está aí em média de 5 dias úteis, muito mais rápido do que a forma antiga, que chegava a 6, 7, 8 meses, e a gente não tinha um retorno efetivo da Receita Federal. Então aproveita essa oportunidade, se você quiser, entre em contato comigo aqui no link abaixo que eu vou te ajudar a transferir o seu processo para a nova forma de adesão para você conseguir ter essa segurança do deferimento. Eu espero que, a partir desse vídeo, você, incorporador, consiga se preparar muito melhor aí, para os seus processos de adesão ao RET. E se você precisa de um auxílio consultivo na sua adesão ou de alguém que faça a adesão completa para você, desde analisar todo o contexto da empresa, as documentações, as certidões que eu mencionei aqui, vou deixar o link aqui embaixo de contato ou o QR Code aqui ao meu lado. Você entra em contato, tá, diretamente comigo, você fala comigo, Bruno Deiró, e a gente vai, e eu vou desenrolar aí o seu caso e te ajudar, a economizar, tributos, usufruindo aí desse benefício maravilhoso que é o RET, tá. Muito obrigado para você que assistiu meu vídeo até aqui, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, estamos quase chegando aí a 200 inscritos, são muitas pessoas, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, o canal está crescendo muito. Comenta aí o que que você está achando do canal, o que que você achou desse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus colegas incorporadores, contadores, quem for que esteja interessado, né? Compartilhe esse vídeo. Fica ligado, porque nas próximas semanas terão conteúdos, diversos conteúdos aí interessantes e conteúdos sobre a reforma tributária, o que que vai mudar a partir do ano que vem, que já tem mudança no ano que vem, 2027, 2028, 2029, que a gente vai passar aí por períodos de transição, como que vai funcionar isso, tá? Vou falar sobre isso, vou buscar aqui colocar aí no canal conteúdos, conhecimentos sobre a reforma tributária e valeu!